Glória a Deus. Graças a Deus que tem nos dado vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por todos os seus benefícios para com as nossas vidas e para com a vida dos nossos também. A pergunta é: onde estaríamos nós se o Senhor não tivesse demonstrado o seu amor, a sua bondade, a sua benignidade para conosco? Com certeza, onde estaremos nós? Ou o que seria de nós se não fosse o Senhor? Queridos, chegamos mais um final, de semana. Até aqui nos ajudou, nos abençoou o Todo-Poderoso. Nós somos gratos a Deus por estar aqui na Rádio Alternativa FM, em nome de Jesus Cristo, para propagar o seu reino, para estar anunciando a sua palavra, porque o Senhor é bom e tem cuidado verdadeiramente de nós, da nossa família. Você que tem um exemplar das Escrituras, pegue aí a sua Bíblia. Você que tem uma Bíblia Sagrada, você que tem aí uma Bíblia, que possa estar fazendo uso da mesma. Se não tem, vamos junto aqui meditar na palavra de Deus. A palavra que eu quero compartilhar com vocês está no Evangelho de João. João, capítulo de número 2. Amém? João, capítulo de número 2, onde nós estaremos meditando na palavra de Deus. E assim estaremos fazendo uso da mesma. João, capítulo de número 2, pega o exemplar das Escrituras, você que tem, e vamos aí meditar na palavra de Deus. Graças a Deus. Amém? Você já pegou sua Bíblia? Então, estou aqui também compartilhando aqui a mensagem, para que mais e mais vidas também sejam edificadas pela palavra de Deus. Palavra essa que com certeza Deus estará falando ao meu, ao seu, ao nosso coração nessa noite. Então vamos lá. A palavra que está em João, capítulo de número 2, Evangelho de João, capítulo de número 2, amém? Assim nós estaremos lendo. João, capítulo 2. A palavra de Deus a partir do versículos de número 1 em diante. João 2, versículo de número 1 em diante, nós estaremos assim meditando na palavra de Deus. Leiamos então a palavra do Senhor. E ao terceiro dia fizeram-se uma bodas em Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltou o vinho. E a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Prestou atenção? A sua mãe falou para os empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Então, nós vamos dar um tema a esta mensagem dessa noite. O tema da mensagem de hoje que eu vos trago, ela tem por tema, fazei tudo quanto ele vos disser. Esse é o tema da mensagem de hoje. Que nós venhamos atentar para a palavra de Deus. E que nós venhamos estar prontos a fazer tudo conforme ele nos disser, tudo conforme ele nos orientar, porque é sobre isso que nós estaremos falando nessa noite. O milagre tem mais a ver com a nossa obediência, com a nossa submissão, do que propriamente com a ação do Senhor. Vou repetir. O milagre, para acontecer, depende mais da nossa obediência, da nossa submissão ao Senhor,
do que propriamente com o agir do Senhor. Nós questionamos. Quantas vezes nós questionamos a respeito do agir do Senhor, do operar do Senhor, do trabalhar do Senhor, do fazer acontecer do Senhor? E esquecemos de atentar para nós mesmos, para ver se as nossas ações, duas coisas que atrapalham, por exemplo, o eu, uma das coisas que atrapalha é o eu, e a outra coisa que atrapalha é que nós devemos atentar para isso, que muitas vezes nós deixamos, né, nos dominar, assolar a nossa vida, e isso impede do milagre acontecer, é a dúvida. Será que Deus pode? Será que Deus vai fazer? Será que Deus será que vai acontecer? Então a dúvida, Deus não quer que tenhamos dúvida. O eu não vou, eu não faço, eu não quero. Então também a porta não abre, o milagre não acontece, a bênção não vem. Como eu disse, tem mais a ver com a nossa obediência, com a nossa submissão, com a nossa entrega, do que propriamente dito com a ação de Deus. Para Deus operar um milagre, nada é. Para Deus fazer acontecer, nada é. Basta uma palavra e a porta se abre, o milagre acontece, o caído se levanta, o surdo ouve, o mudo fala, o paralítico anda. Basta uma palavra e o Senhor transforma, e o Senhor abre portas. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele é Deus. Então, para Deus não é nada, para Deus executar, para Deus fazer. Mas aí, como eu disse, quando nós, né, na prepotência, no orgulho, na altivez, na soberba, se acha que são, que pode alguma coisa, e aí acaba não vendo as coisas fluir, não vendo as coisas acontecer, e aí procura um culpado para a sua situação. Ah, não aconteceu por causa dele, não aconteceu por causa dela, eu estou assim por causa de A, eu estou passando por isso por causa de B. Nunca reconhece que o culpado é ele. Não assume que a culpa é dela, sempre lança a culpa sobre alguém, em vez de dizer, não, o culpado sou eu. Vou te dar um exemplo, Jonas. Deus mandou ele ir, Jonas, vai para Nínive, você vai pregar a minha palavra. Jonas desceu, comprou uma passagem, desceu para o porão do navio, um itinerário totalmente contrário ao que Deus tinha determinado para a vida dele. O eu. Eu não quero ir para lá. Eu não quero falar para aquele povo de Deus. Então eu vou para cá. Então, ele, guiado pelo seu eu, tomou uma direção contrária do que Deus havia determinado para ele. E o que isso causou? Sofrimento. Mas só foi para ele? Não. Se fosse só para ele, estava muito bom. Ele plantou, ele agora estaria colhendo. Mas não. Mas pela desobediência dele, pelo eu dele, de não querer ir para onde Deus mandou, fazer o que Deus determinou, ele colocou toda uma tripulação em risco, em angústia, em sofrimento, em ansiedade, em tribulação. O vento soprou, sim, mas só foi na vida dele? Não. Foi de todos quantos estavam naquele navio. E ele estava lá no porão do navio dormindo. E o povo lá lançando a carga mal, olha, tendo prejuízo, perdendo a carga, com medo do navio afundar. E o causador daquilo tudo estava lá no porão dormindo. Escondido aos olhos deles, mas não escondido aos olhos de Deus, porque Deus sabia onde ele estava. O milagre só acontece quando a gente crê. Quando a gente crê em Deus e aceita a vontade de Deus para a nossa vida, aí a gente começa a ver as portas se abrir. A gente começa a ver a vitória chegar. A gente começa a ver os milagres acontecer. Aí Deus atua na nossa saúde física,
na nossa saúde emocional, espiritual. Deus abençoa a família. Deus abençoa nossas finanças. Deus nos sustenta com a destra da sua justiça. Deus nos livra do mal. Não estamos isentos de passar por provações. Não é isso. Provas virão. Mas com a prova, a graça do Senhor para passar por ela. A força do Senhor para suportar elas. A enfermidade virão, mas o Senhor diz, não tema que eu vos curo, eu vos saro. Então, nós iremos ver o trabalhar de Deus. Quando? Quando a gente crê e submeter. Quando a gente crê e obedecer. Quando a gente crê e ir para onde Deus mandou. Fazer como Deus determinou. Não é como eu acho. Não é como eu quero. Não é como eu penso. Mas é como Deus quer que se faça. Ou a gente aprende a submeter-se à vontade de Deus, ou vai viver a vida indo de mal a pior. Observe uma coisa. Tudo é possível àquele que crê, mas que crê no nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Aqui em João, Marcos, capítulo de número 9, a palavra de Deus fala de um pai que sofria, porque tinha um filho, e o seu filho era atacado pelas ações do inimigo. E a Bíblia vai dizer assim, ó, Marcos 9, 19. E ele respondeu e disse, Jesus falando, ele trouxe o filho dele, pediu aos discípulos que orasse, que libertasse o seu filho. Mas nada puderam fazer. Aí ele vem até Jesus e pede agora a Jesus. Ó, e quando se aproximou dos discípulos, versículo 14, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram e perguntou aos escribas que é que discutiam com eles. E um dos da multidão respondeu e disse, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, o despedaça, ele espuma, range os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que eu expulsasse e não puderam. Observe que aquele pai trouxe o seu filho, acreditando que os discípulos poderiam curá-lo. Mas os discípulos, que estavam numa fase também de aprendizado, não puderam fazê-lo. Aí ele agora vira para Jesus e diz o seguinte, e ele respondeu e disse, ó geração incrédula, Jesus falando, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei. Prestou atenção? Jesus se indignou com aquela situação. E o que me chama a atenção é a parte B do versículo 19. Marcos 9, 19. Até quando vós sofrereis ainda? Jesus, ele veio para salvar e libertar a todos quantos se haviam perdido. Jesus veio para trazer vida. Jesus veio para curar e sarar, libertar e salvar, regenerar e transformar. Jesus veio para trazer paz no coração, refrigério à alma. Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Porque quando o homem pecou, houve separação entre a criatura e o seu Criador. Porque Deus é santo e requer de nós santificação. E aí a humanidade passou a estar debaixo da régia do pecado. Aonde Satanás, com seus principados, potestades, legiões, os espirituais da maldade, tem assolado a humanidade com opressão, com assolação, criando várias situações, trazendo dor e sofrimento.
a humanidade. Mas Jesus veio para nos libertar disso tudo. Tanto é que Mateus, capítulo 11, 28 e 29, ele diz: vinde a mim, preste atenção, é um convite. Vinde a mim, todos vós estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu, Jesus, vos aliviarei. Mas quantos ouviram a palavra de Deus, ouvem a palavra de Deus, conhecem a palavra de Deus e têm tomado a decisão de Jonas? Vim a Cristo para ser salvo, vim a Cristo para ser liberto, vim a Cristo para ser regenerado, para ser transformado, para ser sarado, para ser curado, para ser abençoado, para ter vitória. Prefere tomar um caminho contrário. Prefere ir para o porão do navio dormir. Prefere agir segundo o curso desse mundo, entregue às vaidades, às corrupçências. Olha o que Maria falou para os discípulos, ou melhor, para os servos ali, os criados. Fazei tudo o que ele vos disser. Está aí, ó, versículo de número 5. João, capítulo 2, versículo 5. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Então não é ele que tem que se submeter a nós. É nós que temos que nos submeter à vontade dele. Não é eu que mando, não é eu que determino e ele obedece, mas é ele que manda e eu obedeço. Ele fala e eu creio. Mas hoje está tudo o contrário. As pessoas movidas pelo eu. O eu. Eu não vou, eu não faço, eu não quero, eu não concordo, eu não aceito, eu acho que não é bem assim, eu acho que não tem que ser assim, eu. Aí Jesus está dizendo: até quando vós sofrereis ainda? Quantos estão sofrendo e padecendo, e indo de mal a pior? E muitas vezes por opção, por não quer se humilhar, não quer descer, não quer reconhecer a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Olha o texto. E trouxeram, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo, endemoniado, por terra, revolvia-se e espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isso? E ele disse: desde a infância. Desde a infância. Aquela família era atormentada por esse espírito, porque atuando na vida do filho, afligia, desestruturizava, mexia na estrutura de toda a família. Todo mundo se preocupava, todo mundo se entristecia, todo mundo se afligia, porém, ninguém podia fazer nada. Mas Jesus chegou para mudar aquela situação. Porém, essa mudança tinha a ver com a fé desse pai em Jesus Cristo. Aí o versículo 23 vai dizer assim: e Jesus disse-lhe: tudo é possível, se tu podes crer, falando para o pai, tudo é possível ao que crê. Desde a infância, o filho era atormentado por demônios. O pai, de repente, tentou, de todas as formas, encontrar um meio de libertar o seu filho. Mas não conseguiu. Agora, diante de Jesus, ele diz o seguinte, versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Ajuda na minha incredulidade. Quantos que falam: eu creio, eu acredito, mas diante da situação, são incrédulos. São incrédulos, não crê, não confiam, não esperam no trabalhar de Deus, no agir de Deus, no operar de Deus. Se dá o desespero. Mas esse homem pediu ajuda a quem podia ajudá-lo. Ajuda-me na minha incredulidade. E a Bíblia vai dizer que imediatamente
Jesus veio, o versículo 25, e Jesus vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E na mesma hora, ele ficou liberto. Na mesma hora, ele ficou liberto. Deixou de ser mudo, deixou de ser surdo e deixou de ser atormentado por um espírito maligno. Observe uma coisa. Aquele pai recebeu, antes de Jesus libertar o filho, antes de Jesus curar o filho, Jesus libertou o pai. Ei, Jesus libertou o pai da incredulidade. Então entenda uma coisa. Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. E eu quero que você entenda o porquê. Olha aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Para agradar a Deus, tem que ter fé. Aí eu vou dizer por quê. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. A fé e a obediência, elas andam juntas, são inseparáveis. Quem tem fé não tem dificuldade em obedecer a Deus, a palavra de Deus. Quem tem fé, obedece. Quem tem fé, se submete. Quem tem fé, confia. Quem tem fé, espera. Quem tem fé, descansa no Senhor. Quem tem fé, persevera na oração. Efésios 6:18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso. Então não é falar de fé, não é falar que acredita, não é falar que crê, é demonstrar com as suas ações. Como você sabe que uma pessoa crê? Quando ela obedece. Quando ela tem fé? Quando ela se submete à vontade de Deus para a vida dela. Então entenda uma coisa, fique firme, o impossível é temporário. Para quem tem fé e confia no Senhor. Uma coisa muito importante, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O cristão não vive pelo que vê, ele vive pelo que crê. Pelo que ele crê. Tanto é que Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ele não vê, mas ele crê. Ela não vê, mas ela crê. Porque ele não anda pelo que vê. Ela não anda pelo que vê. Nós andamos, falamos, praticamos pelaquilo que nós acreditamos. Tomé disse: se eu ver o seu lado transpassado, se eu ver a sua mão furada, eu creio. Jesus disse: bem-aventurados, Tomé, os que não viram, mas os que creram. Tem gente que diz: se Deus curar, eu creio. Se Deus abrir a porta, eu creio. Se Deus fazer, eu acredito. Mas Deus não tem que fazer nada para mostrar para você que Ele é Deus. Você crendo ou não crendo, Deus é Deus. Você acreditando ou não acreditando, Deus permanece sendo Deus. Você aceitando ou não aceitando, confessando ou não confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele continua sendo o Senhor do céu, da terra, do mar, de tudo que neles há, é obra de suas mãos. Então não é Ele que depende de nós, nós que dependemos dEle.
Não é ele que precisa de nós que precisamos dele. Jesus veio, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus veio, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, ficou aproximadamente 40 dias aparecendo para o povo, os discípulos, subiu, foi assunto ao céu e disse, olha, João 14, 1, ele vai dizer assim, João 14, 1, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Vós quem? Que crê no meu nome. Vós quem? Que confessou a mim como único Senhor e Salvador das vossas vidas. Então, mas se você não quer, amém, ele continua no mesmo propósito. Ele vem, estejamos nós preparados ou não, crendo ou não, acreditando ou não, ele vem buscar um povo lavado e remido no seu sangue, um povo zeloso e de boas obras. Ele não vai deixar de vir por causa da sua incredulidade. Ele não vai deixar de vir porque você não acredita, mas ele vem buscar os que crêem. Ele vem buscar os que acreditam nele, que esperam nele e com ele estarão eternamente na glória. Porém, entenda uma coisa, não tenha medo, não tenha medo. Repito, não tenha medo dos maus rumores, não tenha medo dos dias maus, não tenha medo das situações adversas. Ainda que venha angústia, aflição, tribulação, ainda que venha má notícia, não tenha medo. Isaías 41, 10. Assim diz o Senhor. Isaías capítulo 41, no versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Sabe o que acontece, amados? Nós ouvimos esse texto da palavra de Deus. Nós lemos esse texto da palavra de Deus. Deus usa o profeta Isaías, profeta messiânico, para falar ao povo de Israel. Na dispensação da graça, Deus está falando ao meu, ao seu, ao nosso coração. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não tenha medo. E quando a palavra entra no ouvido e sai no outro, entra no ouvido e sai no outro, em vez de crer, de ter fé, de confiar, de no Senhor descansar, de vez de no Senhor esperar, se apressa a correr para o mal. Se apressa a dar ouvido a vozes negativas, a vozes contrárias. Ah, mas a porta se fechou. Mas quem está dizendo para não temer é o soberano, que abriu o mar para o povo de Israel passar com pés enxutos. Quem está dizendo que me ajuda é o que fez o sol parar. É o Deus que fez cair fogo do céu. É o Deus que fez jorrar água da rocha. É o Deus que preparou uma mesa farta no deserto para os seus filhos se alimentar. Um Deus que não deixou que as roupas se gastassem, os sapatos se acabassem. É um Deus que livrou do mal. De dia estava lá na coluna de fogo, de nuvem. À noite na coluna de fogo, guiando o seu povo. Deus não mudou, é o mesmo ontem, eternamente, Ele é Deus. Aí Jesus vem e multiplica pães e peixes, ressuscita mortos, levanta caídos, fortalece fracos, liberta oprimidos, dá vida, faz cego ver, surdo ouvir, mudo falar, e está dizendo para mim e para você, não tenha medo, não tenha medo, porque eu sou contigo. E quantos têm trocado a companhia dele, a presença dele, por causa de A, B, C, de uma situação ou outra. Mas nessa noite, eu não sei o que levou a parar, desanimar, se frustrar, se afastar.
Mas olha, enquanto é tempo, porque a noite vem e será tarde demais. Reconcilia-te com teu Criador. Volta para Cristo hoje, tenha comunhão com Cristo, esteja na vontade de Cristo. Aceite a Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Só Jesus Cristo é capaz de curar você. Repito, só Jesus Cristo tem o poder de te curar física, emocional, espiritualmente. Porque em Salmos 107, 20, leia aí Salmo 107, no versículo 20, a palavra de Deus diz assim, ó, Salmos 107, no versículo 20, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. O caminho que você está trilhando é um caminho de perdição, é um caminho de destruição, mas Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer reverter essa situação, porém, não depende dele. Depende da sua entrega a ele, da sua submissão a ele. Depende de você se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos. Deixa o mau caminho. Deixa as trevas e vem para a luz. Porque Jesus te chama hoje. Outra coisa importante. Jesus quer te libertar. Jesus quer te libertar. E ele pode te libertar independente do vício, da situação a qual você esteja escravo, dependente. Porque João 8 vai dizer a palavra de Deus 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Aí o versículo de número 36 vai dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer libertação? Quer transformação de vida? Quer ter paz no coração? O caminho é Jesus Cristo. Ore comigo nesse momento, você que ouviu e entendeu esta palavra, e reconhece que você precisa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa de Jesus não como um paliativo para solucionar um problema, mas para ser seu amigo, para ser teu ajudador, para chegar ao céu. Ore assim comigo, Deus, deixa ele te ouvir, porque Romanos 10, 8 e 9 fala, com o coração se crê, mas é com a boca que fazemos confissão para a nossa salvação. E todo aquele que invocar o nome do Senhor com fé, será salvo. Deus, em nome de Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Há poder no teu sangue, Jesus, para me lavar de toda iniquidade, para me purificar de todo pecado, para me libertar, Jesus, de todo mal que há em mim. Deus, me recebe como seu filho, sua filha, e eu te recebo como meu Pai. Eu recebo, Deus, a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve, Jesus, o meu nome no livro da vida, e eu te agradeço por tão grande salvação que a mim concede nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero orar por vocês agora. Pai, eis aí, Deus, essas vidas que ouviram a tua palavra, que deram crédito à sua palavra, porque Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que a tua palavra os liberte, que a tua palavra os lave, os purifique. Como está em João 17, 17, Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é verdade. Dá-lhes um caráter cristão, dá-lhes a mente de Cristo, o coração limpo e puro, renova-lhes um espírito reto e voluntário, guia os seus passos por terra plana, leva águas tranquilas, liberta, Senhor, de todo vício, de toda mania, de todo trejeito, de todo mal, sejam libertos em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por libertar e salvar, por dar oportunidade a essas vidas de voltar ao caminho, de reconciliar-se contigo, de lhe aceitar como único Deus e Senhor das suas vidas. Renova a fé, renova a esperança, renova a confiança, renova o amor para com Deus, torna dar a alegria da salvação, prazer de caminhar de na tua casa estar, lança fora toda a vergonha, toda a timidez, todo o medo, e ajuda-os a estar de pé no centro da tua vontade, Senhor,
Que o teu santo e bom os guie, teu santo e bom Espírito os guie, Senhor. E graça te dou, Pai, pelo perdão dos seus pecados. Obrigado, Deus, por lavar de toda iniquidade, por perdoar o pecado, os pecados dele e dela, por libertar de todo vício, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Momentos na vida da gente que tudo parece ao contrário. Há momentos que o vento sopra, mas Jesus não quer falar. Quem não se lembra dos discípulos dentro do barco, que mesmo com Jesus ao lado começaram a questionar. Não te importa que pereçamos, não tá vendo, tem água aqui, e as ondas vão nos arremessando. Será que é o nosso fim? Mas Jesus se levantando, repreendeu o vento e se calou o mar. Para os discípulos que andam questionando, algo ele tem para falar. Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento